Boa noite, gente. Eu sou Carol Panajura. A gente está aqui para a nossa segunda mesa, Todas as Cores da Direção de Arte. Quem já estiver online acompanhando a gente, aproveita, se inscreve no canal e vai lá seguir o perfil @TanaCinema no Instagram. Eu queria agradecer a Ângela Carvalhal, a Diana Moreira, a Clarissa Ribeiro e a todas as mulheres incríveis que fizeram parte do meu 2020. Lembrar que essa mesa é a realização de um dos sonhos, de um dos muitos sonhos que eu tenho, né? Que é criar espaços para o debate de direção de arte. Nessa mesa, todo mês, eu convido 3 diretores de arte para falar, para o encontro, para falar de direção de arte, buscando os múltiplos recortes, todas as cores e todas as diversidades. Queria agradecer a Benedito, Iomana e Juliana pela confiança e pela presença. Hoje a gente vai ter aqui com a gente para falar sobre direção de arte Benedito Ferreira, Iomana Rocha e Juliana Ribeiro. Oi, Benedito. Iomana. Juliana. Mais uma vez, quero agradecer vocês pela presença, pela confiança e pelo tempo de estar aqui falando sobre direção de arte e falando um pouquinho do trabalho de vocês. Eu vou apresentar rapidamente vocês e depois a gente pode partir para o bate-papo. Vou começar por Benedito. Benedito, eu conheço o Benedito de ouvir falar de muitos lugares, né? Eu já fui muito em Brasília e em Goiás, e sempre o nome de Benedito aparecia, assim. E é muito legal, de verdade, assim, a gente está se conhecendo, mesmo que seja virtualmente. Ou talvez a gente só esteja se conhecendo por essa possibilidade de romper as fronteiras, né, do mundo virtual. Benedito é artista visual, diretor de arte, pesquisador. Iniciou na direção de arte em 2008, assinando projetos cinematográficos, teatrais e de dança. Suas investigações artísticas estão centradas na imagem, como escrita e apagamento de limites entre documento e ficção. Mestre em arte e cultura visual pela Universidade Federal de Goiás e doutorando em artes na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Bem-vindo, Benedito. Eu vou começar perguntando que você se apresente, né, para o público e fala um pouquinho como você descobriu a direção de arte. Ou foi a direção de arte que descobriu você? Obrigado, Carol, pelo convite. Dizer que eu estou muito feliz de estar aqui. Obrigado você pela confiança. Obrigado, Iomana e Juliana. Muito bom estar aqui com vocês essa noite, conversando sobre direção de arte, que é uma coisa que nos une, né? E que é fundamental para a nossa cinematografia aqui no Brasil e em outros países também. Bom, eu sou diretor de arte, eu iniciei minha carreira, né, no cinema em 2008, durante a graduação em cinema. Participei da primeira turma do curso de cinema na Universidade Estadual de Goiás. E durante a graduação eu sempre tive interesse pela cenografia. Eu realizei uma oficina de cenografia, eu participei de uma oficina de cenografia em 2007. Aliás, em 2006 eu participei dessa oficina, num festival de cinema, e descobri a direção de arte. A partir daí eu conduzi os meus estudos no cinema durante a graduação, todos a partir da direção de arte. Então, o processo foi esse, essa descoberta foi acontecendo e eu fui experimentando. Depois eu acabei assinando projetos maiores e agora estou um pouco afastado porque eu também estou dirigindo. Então, estou experimentando outras coisas no audiovisual, mas sempre tendo a direção de arte como um norte. Eu acho que a direção de arte é um campo importantíssimo e que me é muito caro, me interessa bastante. Obrigada.
Vou apresentar Iomana. Iomana, eu não acho que eu estou conhecendo Iomana hoje, né, de verdade. Sim. Mas eu vi algumas mesas onde você participou, e eu acho que essas redes deixaram a gente em contato. Então, quando eu pensei em chamar Benedito, eu acho que foi Tainá Xavier, disse, não, Iomana é ótima. E aí eu tinha visto as mesas, eu disse, não, então vamos ampliar, né, essa rede de direção de arte. Vou falar aqui, ler a mini bio. Iomana Rocha, paraibana radicada em Recife, é formada em arte e mídia, mestrado e doutorado em comunicação, pesquisando cinema. Trabalha no departamento de arte desde 2007. Concorreu à melhor direção de arte no Festival de Brasília de Cinema em 2012 com o longa Eles Voltam. Na área acadêmica, desenvolve pesquisas sobre a direção de arte no cinema brasileiro. Foi professora de direção de arte no curso de cinema e audiovisual. Atualmente é professora de direção de arte do Núcleo de Design e Comunicação da UFPE. Iomana, como a direção de arte entrou na sua vida? Boa noite, Carol. Também queria começar agradecendo o convite. É uma honra estar te conhecendo, né? A gente teve essa boa nova de 2020, em meio a tanto caos, que foi essa junção de mulheres na Brada, né? E é muito massa esse processo todo. Estar conhecendo também Juliana, pessoalmente, né? Também são nomes que a gente sempre escuta, mas que a gente não tinha tido ainda a oportunidade de se encontrar. Benedito já é meu colega nos âmbitos das pesquisas, né? A gente já tem essa vida assim conjunta de pesquisas e é um querido também, então muito feliz por estar aqui nessa mesa com vocês. A direção de arte entrou na minha vida meio por acaso, porque eu achava que o que eu gostava era fotografia, e aí eu comecei, ainda na faculdade, meus primeiros estágios dentro da área de fotografia. E aí eu fui fazer estágio num longa como vídeo assiste, e aí eu comecei a olhar o trabalho da direção de arte, que eu até então nem tinha plena consciência do que era, né? Enquanto estudante e tal. E aí, quando eu comecei a ver tudo aquilo funcionando, eu disse, minha gente, o que eu sempre gostei era uma coisa que eu nem sabia que existia. Na verdade, eu gosto de direção de arte, que fotografia o quê? E aí eu terminei indo por outro caminho, né? Eu fui buscando pesquisar e estudar mais essa área, e fui tentando os estágios que surgiam ainda na época da faculdade, na área de direção de arte. Depois eu fui para Recife, lá eu comecei a fazer algumas assistências, e aí fui, né, entrando mais e mais dentro desse contexto, até que chegou o momento que eu comecei a assinar os primeiros filmes, e depois assinei algumas coisas maiores, enfim. Aí depois comecei a querer juntar minha área acadêmica também a isso, que eu gostava tanto, né, de fazer, por que não juntar e tentar também pesquisar mais focadamente isso. E aí, daí não soltei mais. E tô nessa. Carol, seu mic está fechado. Ai, gente, olha, gente, então, eu super falei várias coisas, então, mas eu vou partir para apresentar a Juliana, então. Obrigada, gente. Juliana, formada em arquitetura pela Universidade Federal do Ceará, em 2009, enveredou para o campo da cenografia e arte. Há mais de 10 anos no cinema, assina arte de longas-metragens, curtas e séries de TV, além de videoclipes, publicidades e projetos na função de assistente de arte e cenógrafa. Entre os principais trabalhos está a sequência de filmes Cine Hollywood, 2 longas e uma série para TV.
vencendo alguns prêmios em festivais pelo seu trabalho pelo longa O Shaolin do Sertão, indicado ao prêmio de melhor direção de arte na Academia Brasileira de Cinema. Atualmente reside em São Paulo. Obrigada, Juliana. E como você, da arquitetura, foi parar no cinema e na direção de arte? Oi, gente. Queria agradecer o convite da Carol e aos colegas aqui, o Mano e Benedito, que eu estou conhecendo agora pessoalmente. Tem sido incrível. Esse ano de 2020 trouxe essas possibilidades para a gente de conhecer as pessoas da nossa área mais um pouco, assim, essa troca tem sido maravilhosa. Então, queria agradecer todo mundo por isso. Foi meio por acaso, na verdade. Em 2009, eu trabalhava num escritório de arquitetura que foi onde eu ouvi a palavra cenografia pela primeira vez. Até então, na faculdade de arquitetura, isso não era uma coisa, pelo menos no Ceará, onde eu me formei, eu acredito que nos lugares fora do eixo Rio-São Paulo, isso não é uma matéria, né, muito falado. Então, foi meio na descoberta, assim, eu vi essa palavra cenografia, achei que podia ser uma coisa mais legal do que o que eu fazia, de trabalhar com projetos de arquitetura normal, né, digamos assim, se é que se pode chamar de normal, tradicional, na verdade. E aí me deu uma louca, larguei o que eu estava fazendo na época e vim para São Paulo fazer um curso de cenografia. Voltei para o Ceará e aí fui bater na porta de uma galera que eu tinha uma indicação, vai rolar um filme ali, vai lá ver se tem alguma coisa para você fazer, agora que você está querendo mudar de área. E aí eu cheguei pro pessoal dizendo, eu sei desenhar planta baixa, me deixa trabalhar. E assim eu fiz meu primeiro longa na equipe de arte em 2009 e desde então eu não saí mais, assim, foi meio maluco, não foi nada planejado, nem imaginado, foi meio no susto, deu certo. E acabei me encontrando, não quis mais sair. Na hora que obrigada, Juliana. Na hora que meu microfone estava desligado, eu estava falando que essa era uma mesa fora do eixo. Exatamente. Não foi proposital, mas quando eu entendi, não foi bom. Achei legal, assim, esse encontro do Nordeste com o Centro-Oeste. E eu vou pedir, Juliana, já que você já estava falando, que você comece a fazer as perguntas. Eu acho que no início eu não falei, assim, eu acabei não explicando para as pessoas que estão assistindo. A proposta aqui é colocar questões, cada um coloca questões para a gente ir respondendo e debatendo. Então, se você quiser começar. Tenho várias perguntas. Eu acho que, primeiro, eu queria começar por uma inquietação pessoal minha, e tendo aqui dois acadêmicos, que eu acho que pode responder uma questão que pode passar. Já me fizeram essa pergunta e eu nunca tenho resposta, talvez vocês tenham. Pensando que eu, por exemplo, me formei na Faculdade de Arquitetura no Ceará, e vim ouvir essa palavra cenografia a primeira vez, por um acaso, no mercado de trabalho já, e nunca no meio acadêmico. Quando eu comecei a trabalhar e vim para São Paulo, vim para o Sudeste, né, na verdade, para conseguir mais coisas, a ideia era fazer um mestrado, coisa que eu acabei nunca fazendo, porque, né, nossa vida maluca de cinema é muito doida, a gente sabe disso. Mas muitas pessoas me perguntam como chegar nesse estudo acadêmico voltado para a direção de arte. As ofertas são poucas, né, de cursos, a gente sabe disso. Isso é uma questão que sempre que a gente vai nos debates sempre vem, o ensino da direção de arte na academia. Então, se vocês pudessem compartilhar como foi esse processo de entrar na vida acadêmica focado na direção de arte, né? Sem precisar mudar de área, mas estudando a direção de arte na vida acadêmica. Como é esse caminho? Quer começar, Bel? Acho que você começa, Mano. Vou deixar as doutoras começarem. Eu falo até por
Benedito iniciar, porque, de qualquer forma, Benedito vem Eu acho de graduação em direção de arte, né? Mas eu posso começar assim, aí eu vou dar o gancho. Então, pelo menos eu venho de um curso que ele não era necessariamente cinema, era arte e mídia, algo semelhante a multimeios, assim, a gente via várias vertentes artísticas, e só depois é que eu fui realmente me adentrando mais para o cinema. A Carol, acho que caiu, mas continuo? Acho que sim, né? Então, o que acontece é que, quando eu comecei realmente a ir atrás das pesquisas de direção de arte, eu me dei conta de que não tem praticamente nada escrito em português, até, pelo menos, o começo, até uns 5 anos atrás. A gente só encontrava algumas teses, né, algumas dissertações, mas não tinha, na verdade, não tem ainda necessariamente livros, né, acadêmicos mais reconhecidos, ou como temos na área de produção, né, como temos na área de som, já dentro de um contexto nacional, assim. E aí a gente começou um processo, porque a gente tem um congresso anual de cinema que chama SOCINE, né, Sociedade Brasileira de Estudos Cinematográficos e tal. E aí, quem pesquisava, Tainá, na verdade, começou esse processo, que é nossa colega, ela também é da Brada, e ela começou esse processo de tentar encontrar as pessoas que estavam ali meio que pesquisando direção de arte dentro da SOCINE, porque era uma referência de pesquisadores em cinema, né. E aí ela começou a realmente catar as pessoas, assim, e aos poucos se juntando. E aí acho que uma dessas uniões muito emblemáticas foi quando a gente foi para Goiás, e inclusive foi quando a gente conheceu o Benedito, no evento da SOCINE que teve lá, e foi quando a gente se juntou mais, e aí a gente conversou mais. Benedito apresentou, inclusive, o curso de direção de arte que tem lá, que era bem inovador, primeiro ano e tal. Aliás, primeiro ano não, B, né, ele vai falar melhor sobre isso. Mas aí foi quando a gente começou, enfim, a pensar no ST, né, que é exatamente uma linha dentro do Congresso que seja só para estudo de direção de arte, e agora a gente está em processo de formação de um grupo de estudo nacional também para fazer isso. Então, assim, antes disso, acho que a gente tem algumas figuras muito emblemáticas que precisam ser faladas, que é, por exemplo, a Vera Hamburger, né, ela é uma das grandes pesquisadoras, né, antes, assim, acho que foi um dos primeiros livros de direção de arte nacionais, né, assim, que tratam que olham para essa direção de arte mais local, é dela, mas ainda é muito incipiente, né, comparada a outras áreas do cinema. Então, assim, foi sempre muito empírico, pelo menos a minha relação com a direção de arte, na maioria da vida, assim, foi muito empírica, e sempre era buscando os assuntos paralelos e transversais que podiam vir para a direção de arte, mais do que estudar a direção de arte em si, né? Então, a gente ia para a estética, ia para o estudo dos símbolos, ia para a semiótica, ia para a arquitetura, né? Para vários outros caminhos que poderiam colaborar com a direção de arte. Aí é bem complicado também, porque até os livros que tem mais tradicionais, que são em inglês, né, mas que muitas das universidades usam, elas têm um parâmetro que é um parâmetro hollywoodiano de modus operandi, né, que é totalmente diferente do que a gente trabalha aqui. Enfim, aí acho que é bem necessário, inclusive, fazer essa adaptação, né, do que é essa direção de arte dentro do contexto cinema brasileiro. Mas, enfim, Benedito também completa agora. Bom, eu acho que isso que você está dizendo, Yomana, é importantíssimo. Eu considero que a gente sempre pesquisou no Brasil direção de arte, mas a gente nunca tinha usado o termo direção de arte. A visualidade do filme tal, né, os aspectos visuais da minissérie X. Então a gente não conseguia nomear, dar nome, né, falar sobre direção de arte, estabelecer uma espécie de metodologia de pesquisa da direção de arte. A respeito dos programas de pós-graduação, não existe um dedicado, né, exclusivamente à direção de arte. Então, acho que o pesquisador que tem interesse em desenvolver um projeto focado na direção de arte, ele acaba percorrendo justamente pelo caminho transversal que a direção de arte possui, né, cheio de possibilidades. A gente pode desenvolver um projeto de direção de arte no mestrado em arquitetura, por exemplo, ou no mestrado em um programa de pós-graduação em artes visuais, ou na comunicação.
acho que o melhor programa para quem está investigando e tem interesse em pesquisar a direção de arte é o programa que consegue receber esse projeto e, a partir dessa recepção, ele consegue abarcar esse desejo desse pesquisador ou pesquisadora. Por exemplo, eu acabei escolhendo um mestrado em artes visuais, né, em cultura visual, porque me pareceu naquele momento que aquele programa conseguiria ali me acolher de maneira substancial para o desenvolvimento do projeto. Eu acho que quem mais conhece o nosso projeto somos nós, mais do que o programa, mais do que o orientador, né? A gente vai tentando desenvolver essa pesquisa e, à medida que a gente vai pesquisando e escolhendo esses temas transversais, como a Yomana trouxe, né, de que maneira essa pesquisa pode desembocar numa investigação que pede a filosofia, ou pede a estética, ou pede a semiótica, ou pede os estudos culturais, essa investigação vai acontecendo. A gente tem uma lacuna, sim, nesses estudos, principalmente aqueles que vão em busca de uma historiografia, né? Tentar entender de que maneira essa profissão se deu ao longo da história aqui no Brasil, mas a gente também tem visto um crescimento de pesquisas dedicadas, TCCs, pesquisas de programas lato sensu, né, de especializações, e mesmo mestrado e doutorado. Acho que nos últimos 10 anos, talvez um pouquinho, 8 anos, essas pesquisas têm aumentado de maneira substancial e têm encontrado os lugares. Acho que o que a Humana trouxe é importante também, porque a gente foi se encontrando nessa rede de pesquisadores, que são pesquisadores que também atuam, né, também atuam como diretores de arte. Então, a gente tem uma espécie de... Tem alguns projetos que se dedicam a investigar aquilo que produz. Então, diretores de arte escrevendo, refletindo sobre as suas práticas, e também pesquisas que se dedicam a essa historiografia, pensar de que maneira a direção de arte é um componente fundamental para a estruturação da imagem no cinema. E também tem outras pesquisas, que são as que mais me interessam, que são as pesquisas que tentam pensar a direção de arte como um campo autônomo de investigação, né? Pensar a direção de arte como uma prática e como um pensamento aí. Então, pensar a direção de arte em outros contextos, em outros suportes, para além do cinema, né? Pensar a direção de arte no teatro, na dança, em outras matérias, né? em outros suportes, em outros meios. E isso tem acontecido em alguns programas, muito também em razão do interesse desses pesquisadores, professores orientadores e professoras orientadoras que estão alocadas nesses programas de pós-graduação Brasil afora. Então, acho que essa junção aí do interesse, ela tem que caminhar também de maneira a buscar um espaço de acolhimento, né, para que esses projetos em direção de arte possam ser desenvolvidos, porque os programas de cinema, por exemplo, são muito recentes no Brasil, em alguns estados. Então, alguns pesquisadores que já orientam projetos nos programas de pós-graduação em cinema são formados em cinema, então eles já têm um conhecimento do que a gente está chamando de direção de arte, porque muitas vezes as pessoas apresentavam os projetos nos programas de pós-graduação e ninguém conhecia, né? Não sabia muito bem mensurar o que de fato estava sendo pesquisado. Eu destaco uma pesquisa de 2006, que é a pesquisa da Débora Butrucci, uma pesquisa muito importante, a dissertação de mestrado da Débora, defendida na UF, na Federal Fluminense, que é uma pesquisa pioneira nesse sentido, né, de tentar mensurar e catalogar essa historiografia. Acho que é isso. Carol, tá sem som de novo. Eu perdi um pouquinho o início porque eu caí. E eu fiquei esperando, gente, eles vão continuar. Se eu não conseguir voltar, a mesa continua. Eu queria pedir, Benedita, que você prosseguisse, né? E já fizesse a sua pergunta. Bom, acho que a gente pode... queria que a gente comentasse, que vocês comentassem, inclusive a Carol, como é que se dá o trabalho de vocês
em parceria com os fotógrafos. Se vocês participam da eleição dos enquadramentos, como é que se dá essa relação de parceria com os fotógrafos? Eu vou começar então, né? Eu acho que depende do fotógrafo, né? Essa relação se estabelece a partir da recepção do fotógrafo. Para mim, o ideal seria assim, o trabalho conjunto, que a gente decidisse enquadramento, os planos, e assim, construísse a imagem junto, mas nem sempre a gente tem esse lugar, né? Ou essa abertura. Eu acho que depende muito do fotógrafo e do diretor, dessa construção, assim. Eu fico mais à vontade e consigo criar melhor a direção de arte quando eu tenho essa boa relação com o fotógrafo e a gente pode, desde o início, ir conversando e criando juntos. Porque, no final das contas, o que a gente faz, o que o fotógrafo faz tem como resultado a imagem. Então, não deveriam ser duas coisas distintas, mas esse entendimento da direção de arte também, assim, muda, né, de fotógrafo para fotógrafo, de diretor para diretor, assim, esse espaço que a gente tem, nem todos os diretores, nem todos os fotógrafos enxergam como, pelo menos, não posso dizer como deveria, né? Como eu gostaria. Não sei, tem uma construção, eu acho que é um campo, a direção de arte é um campo desconhecido, muitas vezes até pelos próprios profissionais, né, do cinema. Então, assim, muitas vezes ele está entendendo, o fotógrafo ou o diretor entendem a direção de arte apenas como a cenografia e não como um pensamento conjunto. Então, eu não tenho uma regra, porque, na verdade, não depende de mim, né? Depende dessa recepção e das parcerias. Assim, eu tenho bons parceiros fotógrafos, mas não com todos eu consigo ter esse espaço de criação conjunta. Quem vai agora? Você. Eu falo, então. Eu acho que isso que é uma questão que sempre volta, né? Quando a gente está falando de direção de arte, assim. É difícil a gente ter que convencer as pessoas de que a direção de arte também é cinematografia, né? E que ela está ali porque ela tem significado, porque ela conta a história, que não dá para contar uma história sem direção de arte. É muito cansativo a gente ter que ficar fazendo esse esforço contínuo de que, né, eu brinco tem uma assistente de direção que é muito minha amiga, e no meio da correria ela às vezes fala assim, Juliana, tem que botar alguma coisa ali, arranja qualquer coisa para colocar aqui. Não me pede qualquer coisa, se você me pedir qualquer coisa eu vou te bater, porque as coisas que a gente coloca num projeto, a forma como a gente coloca todas as coisas no projeto, tudo tem significado, né? Tudo quer dizer alguma coisa. E é muito difícil a gente ter que ficar tendo que convencer as outras pessoas de que o que a gente faz tem essa importância, né? Mas eu acho que mais que isso também, como a Carol falou, não é uma regra, isso depende do nível de intimidade, de parceria que você tem com a equipe que você trabalha, sei lá. Os últimos projetos que eu fiz, tive sorte, porque são pessoas que eu já trabalho há muito tempo, ou que eu acabei de conhecer, mas que são super parceiros, e que me permitem essa troca, né? O que me abrem essa porta para trocar. Então, tenho, às vezes, a chance de propor a decupagem da cena, a depender de como o cenário está sendo construído. Mas acho que é isso, tudo depende acho que depende da forma como a direção vê
filme, na verdade, da importância que a arte tem para a história que está sendo contada, na cabeça do diretor, na verdade, eu acho. Sei lá, tipo, as cenas em que o cenário se transforma dentro da cena, que os personagens se transformam o cenário em cena, e isso acaba sendo um momento em que a arte está propondo a decupagem, né? Está propondo o que precisa acontecer para a fotografia. Então, também essa troca tem que acontecer muitas vezes. Mas uma coisa que eu sinto muito que pode ajudar nessa questão é se, de repente, a produção começar a incentivar a participação da fotografia nas prés, que é uma coisa que nunca é incentivado, eu acho, pelo menos nos projetos onde eu trabalho, que a fotografia sempre entra depois, como que ela não precisa participar do processo de construção desde o começo, ela chega quando a coisa já está mais ou menos pronta, e aí ela vai lá e faz o trabalho dela independente. Eu acho que isso também pode ser incentivado, sabe? Não precisa ficar esperando que o fotógrafo ou a fotógrafa tenha essa iniciativa de querer trocar. Eu acho que também cabe da produção fazer com que esse encontro aconteça, né? Muitas vezes isso não acontece por questão logística, porque, sei lá, não quer ter o fotógrafo na pré inteira, ter um orçamento e coisa do tipo, mas eu acho que esse pensamento poderia ajudar se a gente incluísse sempre a fotografia na discussão desde o começo. Acho que é isso. Então, gente, eu concordo com as duas falas. Eu acho que, inclusive, eu vou evidenciar essa questão dessa falta de compreensão até da própria equipe, muitas vezes, da efetiva função da direção de arte dentro de uma produção, o que é muito triste, né, porque já é uma coisa tão antiga, né, tão junta, tá todo mundo ali passando do processo, mas mesmo assim existe isso. E a pré da arte, né, ela sempre é muito longa, né, tá sempre junto ali com toda a equipe, você tá sempre passando várias informações, mas o fotógrafo é quem sempre chega por último nessa pré, de fato. Acho que isso que Juliana falou é uma coisa muito importante de tentar se trazer essa fotografia mais para a pré, porque nesse momento eu acho que seria exatamente o momento ideal de se pensar junto, né? De se propor coisas juntos, porque muitas vezes, quando chega na hora, inclusive acontece muitas vezes algumas situações um pouco frustrantes de coisas que você prepara nem aparecerem, partes de cenário não serem nem, né, enfim, essa relação eu acho meio problemática. E assim como Carol falou, existem fotógrafos e fotógrafos, né? Então, assim, pessoas que estão muito mais abertas a essa participação coletiva e pessoas que estão ali dentro de um modus operandi mais tradicional, em que realmente o fotógrafo tem essa autonomia e que o máximo que muitas vezes pode ser feito é propor, né, a relocação de alguns objetos ou, né, tipo, uma modificação dentro do enquadramento que foi proposto pelo fotógrafo, que isso é o que me parece ser mais recorrente, né? Essa intervenção dentro do quadro que já foi previamente proposto ali pela fotografia. E aí, então, a direção de arte tenta, dentro daquele recorte, né, trazer tudo o que ela consegue significar ali, que estava em outros lugares até do cenário, e você meio que busca ali para trazer para dentro daquele recorte que foi meio que determinado. Mas eu acredito que essa participação prévia nos processos seria exatamente um momento tanto de se criar mais coletivamente, como também de pensar junto, né, essa visualidade do filme para a fotografia e para a arte. Acho que é isso também. Eu acho que essa é uma das questões que leva a gente, essa falta de entendimento, essa vontade da gente de falar de direção de arte, né? Pelo menos a minha é muito nisso de o público ou quem fala de cinema, mas também quem trabalha com cinema, entender de fato o que é, né? Então,
Então vamos falar de direção de arte, sempre. E encontrar mais espaços, né, para isso. E aí, na sequência, Eumana, você poderia... Acho que todo mundo respondeu, mas você também pode comentar, Benedito, se você quiser falar alguma coisa dessa sua relação também. Eu acho que vocês trouxeram questões importantes, né? Essa questão da pré, né? É uma etapa muito importante para o processo, considerando que o filme vai se desdobrar em muitas camadas, né? Vai durar muito tempo, no sentido de execução, né? E contar com essa parceria de imediato, né? Acho que é uma etapa fundamental. A pré talvez seja a etapa em que as questões, né, vão aparecer, vão surgir, e que a gente vai conseguir ou superativizar as ideias ou diminuí-las, né? É uma etapa fundamental. Então, contar com o fotógrafo ou a fotógrafa, né, nesse início aí é fundamental mesmo, né? Engraçado que eu já tive parcerias muito boas, assim, de parceiros fotógrafos muito intensos, né, que participaram mesmo das etapas de pré-produção, inclusive sugerindo materiais, sugerindo cores, né, e foi muito bom. Eu nunca tive nenhum tipo de problema, assim, nessa coisa de parceria mesmo. Mas a gente tem falado muito sobre isso, porque, de fato, né, a direção de arte parece que está dada, né, a gente tem essa impressão de que o mundo já dá a direção de arte, então para que existir, né, para que ter um diretor de arte, se Deus é um diretor de arte, né? Se a locação está pronta, a gente escuta muito isso, né? A locação está pronta, não precisa de intervenção, né? Pensando que o ato de não intervir também é direção de arte, né? A eleição de uma paisagem é direção de arte. Então essa parceria precisa acontecer, mesmo se não existe nada construído no sentido de levantar parede, né? De tapar uma janela, de esconder uma deformidade no espaço. Então, essa parceria precisa acontecer, né? Eu acho que o trabalho se torna mais prazeroso quando a gente consegue ficar um pouco menos refém do enquadramento, né? Compor menos para um quadro pré-definido, mas também pensar, agir sobre o enquadramento, como se a câmera também fosse um instrumento de trabalho nosso, né? E não só do fotógrafo. A câmera está a serviço do filme, e não do fotógrafo. A câmera diz respeito a esse gesto de imprimir uma relação num tempo e num espaço. Então, é justo que o diretor de arte também colabore nessa eleição de determinados enquadramentos, né? Sugerir algo que talvez passe desapercebido ou algo que possa acrescentar na etapa de montagem do filme. Acho que essa reivindicação é antiga, né? Alguns diretores de arte têm tratado dessa questão já há bastante tempo, porque, de fato, é uma profissão nova, né? É uma profissão nova no sentido de se organizar, né? A gente tem se organizado há poucos anos, a gente tem se encontrado, e essa reivindicação é constante, né? E é fundamental, né? Acho que isso colabora para filmes melhores, para filmes que consigam dar conta dessas inquietações que a gente está trazendo aqui hoje. Lindo. Adorei. Eu até ia fazer um comentário, mas eu acho que você tomar decisões também é direção de arte, né? Não só necessariamente onde filmar, para criar ou filmar, né? Tomar decisão, decidir também é criar, né? Então, mas você falou muito bem. Olha, Laura Carvalho está aqui. Laura, boa noite também. Eu vou pedir, Eumana, que eu não posso falar no chat, não, porque senão eu vou começar a dar boa noite. Que você prossiga a próxima pergunta. Tá. Uma pergunta que eu acho que eu tinha conversado com vocês, que é algo que vem me inquietar um pouco, em relação à construção dos universos e às construções das identidades, né? Que hoje em dia
tem se falado muito sobre essa construção de identidade, né? Dentro dos estudos culturais, a gente fala muito sobre essa questão dessa construção dos espaços, das pessoas e dos estereótipos, e como o cinema cria, muitas vezes, estereótipos sobre determinada cultura, ou determinado espaço, ou, enfim. E aí, como a gente pensar, por exemplo, como é que a direção de arte, ela perpassa essa construção dessas identidades dentro do cinema, né, dentro do cinema como um todo. Até que ponto a direção de arte precisa ter esse respeito sobre a construção dos espaços, quando a gente está falando sobre outras culturas, né, quando a gente está falando sobre outras classes sociais que não são as nossas, outras regiões geográficas que não são as nossas, encontro diretoras de arte, inclusive, né? Então, acho que é pensar um pouco isso. O que é que vocês pensam sobre isso? Juliana, você quer começar a responder? Eu fiquei sem som, não ouvi o final da pergunta. Estava aqui escrevendo, se puder repetir, Mano, por favor, dê um tilt aqui. Então, eu estava falando sobre a responsabilidade da direção de arte na construção das identidades nos filmes. Ah, sim, né? Sim. O quanto todos vocês acham que... Como é que se dá essa relação, né? Qual é até que ponto vai esse respeito, até que ponto a gente pode ir, até que ponto, uma diretora de arte vai falar sobre outra região, outro país, outra cultura, enfim. E como é que vocês veem toda essa construção e até a construção dos estereótipos também, né? Que muitos filmes terminam entrando nisso também. Eu acho... Isso é uma coisa que eu acho que cabe muito à direção de arte, mais do que qualquer outra coisa, porque a gente está construindo identidades, né? Literalmente é o que a gente faz. É triste, nem sempre depende da gente, nem sempre a gente consegue, porque às vezes é a visão do diretor, é o projeto e é maior do que nós, e a gente não vai conseguir lutar contra isso, mas eu acho que é importante tentar reverter os estereótipos e os preconceitos e as coisas. 2020, 2021 a gente está, né? Não precisa mais ficar alimentando coisas que a gente sabe que machucam outras pessoas, que não são, né? São desnecessárias essas não inclusões ou essas exclusões, na verdade. Para além, eu acho que para além de tudo, para além de minorias, para além de pessoas, os preconceitos de representação em si. Sei lá, eu faço muito filme no Nordeste, quase 2/3 de tudo que eu faço se passa no Ceará. E é sempre uma batalha a gente ter que construir uma identidade que não seja o que as pessoas imaginam que aquilo é, de tentar ser fiel, de representar as coisas com menos, como é que eu vou dizer? Não se prender ao estereótipo do que a gente está acostumado a ver, assim. Eu acho que a gente está aqui para fazer pesquisa, para pensar outras formas de mostrar, para mostrar várias nuances de tudo que a gente faz, sabe? E a gente tem esse poder na mão, a direção de arte tem esse poder de um objeto, às vezes, de uma coisa, ter um significado que é forte o suficiente para quebrar um paradigma, assim. Então, acho que não dá para não ter isso em vista quando você está construindo essas identidades. E perguntar, né, conversar com as pessoas, acho que conversar com o mundo real, a gente precisa procurar nossas referências no mundo real sempre, o máximo possível, para tentar entender o que é a realidade daquela pessoa e daquele universo que a gente está representando. Acho que é isso. Benedito? Estou aqui pensando sobre essa questão, é uma questão muito espinhosa, né? Ela tem muita... é complexa, é difícil mesmo. Acho que a gente precisa identificar o que o projeto pede, né? O que de fato
esse filme ou essa obra, né, esse trabalho está me exigindo, né, exige do departamento de arte. Eu acho que uma questão importante que a Juliana trouxe, que me interessa bastante, eu gosto muito de escapar daquela pesquisa de referências. Nos últimos projetos, eu tenho evitado desenvolver aquelas pranchas de arte com inúmeras fotografias e imagens, geralmente retiradas de site, né? Eu fazia um exercício com os meus alunos na universidade, quando eu estive como professor substituto na Federal de Goiás. Eu pedia que os alunos dava temas bastante abstratos, por exemplo, um navio atracado numa praia. E aí eu pedia para que eles se negassem a colher imagens do que o Google Imagens dava. Eu tenho apontado um pouco para isso, assim, tenho negado um pouco essa pesquisa muito milimétrica, sabe? Essa prancha de referências que acaba deixando o filme um pouco meio Frankenstein, sabe? Tudo é um pouquinho de cada lugar. Parece que o filme não consegue instituir uma própria realidade que lhe é intrínseca, né? Não sei, eu tenho apontado um pouco para isso, assim. Tenho valorizado justamente isso que a Juliana comentou. Nas pesquisas, valorizado uma visita de locação mais intensa, me dedicado a conhecer melhor o espaço, né, que a gente vai adentrar, o que a gente está propondo, ou então fotografar. Eu gosto muito de fotografar a rua. Eu acho que a rua é um bom disparador para as questões que eu estou buscando na etapa de pesquisa. Claro, né, filmes históricos vão exigir, né, pensando que histórico pode ter sido o que aconteceu ontem, né, mas essa ideia de histórico, de historicidade, esses filmes históricos, eles vão exigir que a gente faça uma pesquisa minuciosa para entender costumes, né, de determinadas épocas e imagens de determinadas épocas. Mas quando eu me dou no contemporâneo, eu tenho achado os contemporâneos difíceis, sabe? Justamente porque a gente esbarra nessas questões que são questões do contemporâneo, né? Mais do que nunca a gente tem discutido as ideias de representação. Não sei, nos últimos projetos que eu participei, eu tenho valorizado essa ideia de contravisualidades mesmo, né? De determinados objetos ou escolhas que vão à contramão daquilo que se espera de um personagem jovem em Goiânia nos anos 2017, sabe? De algum objeto que vai ser o contrário daquilo que se esperaria no cenário do quarto. Não sei se isso surte um efeito, mas para mim tem sido importante pensar sobre essas questões, porque elas são as questões do contemporâneo, elas estão nos filmes, né? Os filmes têm se dedicado a essas questões, mas é um exercício que vai sendo descoberto aos poucos mesmo, né? Porque cada projeto tem uma cara. Em alguns eu não vou poder escapar de determinados estereótipos, até para poder desconstruí-los num determinado momento. Vou precisar recorrer a alguns padrões, né, para poder concretizar a imagem. Mas, em alguns, negociando, né, essa etapa de negociação, essa construção dessa visualidade que se dá em parceria, nunca de maneira isolada, a gente vai ali tateando e explorando outras maneiras, né, outras direções de arte para os filmes que a gente está trabalhando. Juliana falou uma coisa, assim, estamos em 2020, 2021, né? E eu me deparei com algumas situações nos últimos anos que me levou a essa reflexão, Ilmana, porque talvez em algum momento eu refletisse pouco sobre isso e sobre a nossa responsabilidade, né? Mas eu acho que não cabe mais a gente em 2021 não ser responsável por isso. A gente não decide, né? Porque o filme é do diretor, tem um roteiro, mas assim, eu me sinto responsável e eu tive reflexões que também talvez eu não queira, assim, talvez não, que eu não queira fazer parte de projetos onde não possa ser discutido isso e onde não haja esse questionamento e essa reflexão, né? E em cima do que Benedito falou, assim,
que ele falou da pesquisa, mas a gente pode pesquisar de várias formas, né? Até, vamos dizer, até ser desenhando, projetando é uma forma de pesquisa e investigação, né? Na nossa própria casa, sei lá, porque na rua, ou hoje que a gente, quem ainda continua em isolamento, o que tem para a gente pode pesquisar dentro de casa, referência. Então, a gente pode abrir o leque e não ficar no lugar comum, né? Mas eu tenho pensado muito nisso, da minha responsabilidade como diretora de arte nessa construção, porque a gente está repetindo, né? A gente está em 2021, então não cabe mais não refletir sobre isso, né? Só complementando, Carol, o que você disse, eu achei muito válido mesmo. Acho que a gente precisa ampliar esse repertório, né? Pensar outras maneiras de a gente enxergar essa etapa de projeto, de pesquisa, mas a gente quase não tem tempo, né? É muito triste isso também, porque a etapa de pré-produção, que a gente está lá desde o início, às vezes ela não é suficiente, né? Então, a gente precisa pensar estratégias. Eu gosto muito do exercício de ver antes de materializar a imagem, sabe? Ver o casebre que eu preciso projetar. Então, vou pesquisar esse casebre a olho nu, sabe? Me dá o trabalho de enxergá-lo, de vê-lo primeiro e depois chegar nesse rascunho. É isso, né? Eleger maneiras e práticas de se pesquisar diferente daquelas que a gente está habituado. Acho que nós quatro aqui somos de regiões que estão descobrindo maneiras também de se elaborar uma direção de arte, né? Os nossos cinemas são cinemas que cresceram, né? Que estão em processo de crescimento no cinema contemporâneo há pouco tempo, né? Então, acho que a gente também vai tentando descobrir maneiras de achar um lugar, um jeito de se pensar essas relações de representação. Claro que me incomoda, mas as coisas também se incomodam. A gente lê o roteiro, a gente sabe, às vezes, que, opa, aqui esbarra em questões que são complexas e eu vou precisar resolver isso ou propor isso em imagem, né? E essa etapa de negociação, às vezes, ela é muito dura, mas ela precisa ser consciente, né? Essas escolhas precisam serem conscientes. Não, então, só para finalizar, eu acho sempre muito interessante observar, às vezes, historicamente, por exemplo, no meu caso, né, acho que, na verdade, Juliana também, né, é de Ceará, não é isso, Ju? Existe uma representação da região Nordeste que, até um tempo atrás, dentro da maioria dos filmes, tinha uma paleta de cores que sempre estava ali dentro da paleta dos terrosos, por exemplo, né? Então, tipo, quando a gente entra num contexto Globo, por exemplo, ainda é mais cheio de padrões pré-estabelecidos da representação daquele lugar, né? Hoje em dia a gente tem filmes como o Boi Neon, por exemplo, que desconstrói totalmente o que era previamente estabelecido como uma paleta de cores ou uma construção visual daquela região, né? Então, acho que é sempre válido tá sendo feito coisas por outros lugares, né? Por outros caminhos, e isso é muito interessante. Mas é exatamente fugir desse clichê de representação que vai para um contexto de cores, que vai para um contexto de recorrência de modos e costumes, de materiais, né, de construção dos espaços, enfim. E aí, obviamente, essa pesquisa em loco, ela vai facilitar muito, mas também é isso, uma pesquisa de imersão real, um respeito àquele lugar, aquelas pessoas, né, ouvir mais os outros e tentar também ter essa colaboração, como o Benedito falou, com a própria produção, né, que muitas vezes, na verdade, como todas vocês falaram, é muito mais, muitas vezes, o próprio diretor e a própria ideia anterior, né, que o filme traz, do que necessariamente, única e exclusivamente, a direção de arte, né. Mas acho que é isso, é interessante pensar sobre.
Só uma coisa que surgiu aqui agora, rendeu, né? A pergunta da Yomana rendeu. Mas é uma coisa meio absurda, assim, não absurda, mas talvez curiosa, né? A locação está pronta, né? Quando a gente ouve isso, assim, a locação está pronta. O que isso exatamente significa, né? O que isso possibilita em termos de construção de uma visualidade ou de umas visualidades para o filme, né? O que se leva em consideração quando se diz isso, né? De que maneira a gente intervém e de que maneira essa intervenção pode ser saudável para a gente levantar uma visualidade que não está ancorada nessas questões da representação e do estereótipo, né? É muito interessante pensar de que maneira o trabalho pode, e é fundamental ali para essa desconstrução mesmo, né? Interferir, às vezes, é uma tarefa tão difícil, né? Alterar, mexer, e talvez, quando você está em parceria e quando você descobre, né, conversar com as pessoas, talvez seja uma tarefa fundamental para a pesquisa. A gente fica tão arraigado à ideia da imagem que acaba esquecendo outros recursos que são fundamentais. Por exemplo, a oralidade, né? Conversar com as pessoas em determinado local, entender esses hábitos, estabelecer parcerias com as pessoas desse ambiente onde a gente está ocupando. Eu gosto muito dessa tarefa, dessa entrevista, né? Uma espécie de troca, entender de que maneira a gente pode se prestar a uma relação de parceria e nunca uma relação sobre o outro. Não se trata do outro, mas uma troca, né? Entender de que maneira eu posso chegar a intervir, sem precisar recorrer a esse levantamento de imagens que às vezes são tão estéreis, às vezes elas não conseguem dar conta daquilo que o projeto pede. Então, por isso que eu tenho pensado nisso que o Araripe trouxe, né, essa negação do álbum de referências, né? Porque a referência sempre existe um referente. Parece que ela nunca dá conta daquilo que é inaugural. Eu acho que a boa direção de arte talvez seja essa que está em busca de um gesto inaugural sobre as coisas, né? Uma maneira de intervir no mundo. Não sei se eu viajei, mas eu fiquei com essa impressão aqui. Eu queria só fazer aqui uma ressalva sobre essa coisa que eu achei lindo do Benedito falando que uma locação pronta também é uma opção estética, e as pessoas não entendem isso, mas é super. Que desafio a quem recebeu essa informação e realmente a locação estava pronta, né? Porque quando não é uma escolha nossa, quando a gente recebe essa informação, provavelmente não é a gente que está dizendo que está pronta, é a outra pessoa que está falando. Como ela sabe que está pronta? A gente ainda não fez o nosso trabalho, né? Nunca está pronto, sempre tem coisa para fazer. Quando a gente diz que está pronta, aí sim, é porque faz parte do conjunto da criação que aquele lugar seja usado como está, sem interferência. Né? Mas essa decisão vir de fora, a locação está pronta. Não está, nunca está. Pelo menos não para mim, nunca tive essa. Eu acho que é porque essa frase, eu fiquei aqui viajando, assim, que a gente poderia fazer uma coletânea, frases que diretores de arte ouvem. Então, essa é um clássico. E a gente ouve em algumas situações. Ouve do produtor, quando quer te convencer que tem pouco dinheiro e está ok. Não, mas não se preocupe, a locação está pronta. Eu já ouvi muitas vezes do diretor, numa mesa de debate de um festival, e aí ele diz assim, eu cheguei lá e a locação estava pronta, só que a gente trabalhou bastante. Então, assim, essa percepção. Aqui travou aí também? Travou. Voltou agora, tá? Gente, que a internet é muito boa. Ela só para de funcionar, ela parou mês passado no dia da mesa, e hoje ela está travando, mas a gente... Então, eu estava falando que a gente ouve em algumas situações a locação está pronta, né? Do produtor, do diretor, porque, não sei, os diretores eles sentem um orgulho com essa questão de
ter encontrado a locação pronta, ou da realidade, ou do que é verdade, que ele está filmando uma coisa real. Mas a gente pode depois fazer isso, juntar essas frases clássicas, né? A locação está pronta. E nunca está também para mim não, viu, Juliana? Ju, você podia aproveitar e fazer a pergunta. E eu queria também dizer, gente, assim, se eu cair e a internet der problema, vocês podem continuar sem mim, que a conversa está muito boa, viu? Então, eu vou fazer uma pergunta aqui. Na verdade, eu vou fazer uma pergunta. Quando eu estava vendo o perfil dos participantes, que eu vi que o Benedito também dirige, é uma inquietação que me passa na cabeça muitas vezes, assim, de como é esse processo de dividir direção e direção de arte no mesmo projeto, assim, como que o que uma coisa influencia na outra, ou como isso se dá na prática, sabe? Tipo, você consegue exercer de fato as duas funções até o final? Como que isso é organizado para se configurar? Assim, acho que eu já me fiz essa pergunta. Se eu fosse fazer um dia um filme, como eu conseguiria? Acho que eu não daria conta, então acho que agora é a hora de fazer essa pergunta. Então, Ju, eu estou em processo de montagem, né, de 2 projetos que eu assinei, né, a direção de arte. No primeiro, uma co-direção de arte, em parceria com uma diretora de arte de Goiânia. E no segundo, eu assinei direção e direção de arte sozinho, né. A primeira coisa, quando eu resolvi, né, apostar nisso, eu acho que os diretores de arte, nós diretores de arte, a gente está muito dentro da cena. Dentro no sentido literal, né? Não só... A gente está muito dentro, né? Eu acho uma decisão muito séria você escolher a xícara que o personagem usa para tomar café. Sabe? Eu acho isso muito sério para um filme. Não é só despertar uma visualidade. Acho que tem a ver com despertar sensação, né? A direção de arte é uma propositora de sensações, é uma máquina de produzir sensações num filme. E eu acho muito sério isso, sempre achei. Eu jamais confiaria um filme meu a um diretor de arte que eu não tenho envolvimento afetivo. E eu achei, em um determinado momento, que eu deveria experimentar a direção. Isso é muito comum, né? São vários os diretores de arte que também experimentam a direção. E quando eu trabalho em projeto de baixo orçamento, nunca tive a oportunidade, nem sei se me interessa tanto, assim, porque os meus filmes são pequenos e orgulhosos de serem pequenos. Eu não sei se... Eu nunca imaginei, assim, que eu assumiria esses 2 cargos, né, de maneira concomitante a um projeto. Então, e acabou acontecendo, né, porque não tinha um dinheiro suficiente e como eram filmes que tinha um apagamento desses documentos e da ficção, né, da ideia de documento e da ideia de ficção, nós trabalhávamos com uma equipe muito enxuta. Então, eu acabei assumindo esse cargo, né, esse cargo de diretor de arte atrelado à direção. Eu acho que nós, por estarmos tão dentro, nós diretores de arte, por estarmos tão dentro da cena, a gente é muito parceiro, a gente está ali acompanhando cada detalhe, né, que são detalhes que influenciam de maneira substancial na encenação. A porta, conforme ela está desenhada no cenário, ela vai interferir primeiro nos atores, né? A direção de arte, ela primeiro desemboca em quem está em cena. Primeiro é quem motiva, né? Esse corpo em cena. Então, me parecia que a vontade de testar esses limites era uma coisa importante para mim, né, nesses últimos anos. Então, resolvi testar isso. Mas foi muito difícil, porque é um olho detido ali no enquadramento, e aí você também tem que se preocupar com quem está em cena, e aí você tem outras questões, né, de objetos e locações, elementos que às vezes são tão pequenos, mas que para mim são tão importantes. Então, foi uma coisa complexa e difícil, mas foi muito bom experimentar isso. Claro que eu adoraria contar sempre com um diretor de arte nos projetos que eu estou dirigindo, uma pessoa que não seja eu, né?
alguém ali fazendo, mas nem sempre dá, né? E nesse cabo de força aí, a gente acaba sacrificando algumas coisas, algumas locações, alguns cargos, mas é curioso atrelar esses dois campos, né? Porque eu acho que eles estão muito próximos. A gente trabalha de maneira substancial mesmo, né? Nessa formulação da imagem, nessa elaboração. Eu me lembrei de uma coisa agora, falando, né? São muitos mesmo, né? Os diretores de arte que migraram, né? E cada vez isso vai acontecer mais, porque a gente também tem interesse em contar as nossas histórias, de experimentar. Acho que o cinema é um terreno de experimentação. E, poxa, se eu descobrir daqui 2 anos que eu tenho interesse também de fazer som, por que não, né? Por que não testar e descobrir coisas novas? E eu acabei apostando nisso e testando essas questões. Para mim era muito complexo isso, porque eu pensava um projeto de direção de arte, são 2 projetos que têm justamente esse apagamento de ficção e documentário, então eram poucas locações, só topei não contar com outra pessoa justamente porque eram poucas locações, eu tinha poucos personagens em cena, então eu acabei experimentando isso. Me lembrei, esqueci de falar daquilo que eu tinha me lembrado, mas eu lembrei de que também, de uma certa sensação em mim, de que às vezes as coisas pareciam tudo muito repetitivas na direção de arte, nos projetos que eu estava fazendo, sabe? Não estava me desgostando essa coisa de receber o roteiro e decupar, sabe? O banheiro, então tem que ter um sabonete, tomar banho em cena, a água tem que estar funcionando, o chuveiro tem que estar funcionando, a água é quente. Estava me enchendo um pouco o saco isso, assim, fazer isso de maneira repetitiva. Eu acho que está na hora, então, de eu pensar o que se dá em aspectos maiores, mais abrangentes na cena. Eu acho que eu sou um cara que me interesso muito pela ideia de cena, sabe? Tanto como diretor de arte, como diretor. Então, eu resolvi testar esses limites e essas complementaridades das duas profissões, né? Pensando que elas são profissões que trabalham em conformidade. Eu acho que eu me quis fazer essa pergunta porque uma coisa que eu sempre sinto e que eu costumo falar, assim, quando eu entrego um cenário e quando dá tudo certo, quando tá todo mundo feliz e o elenco entra, e o elenco vem falar depois, putz, esse cenário ficou legal, ou a gente sente uma afinidade do ator com aquele espaço, que ele se identifica de alguma forma, nesses momentos é que a gente se dá conta disso que você falou, né? Do quanto a gente faz cena e não cenário, né? E de quanto uma coisa não existe sem a outra. Então, eu costumo sempre dizer, o cenário só faz sentido quando o ator se identifica, né? Quando ele sente que o personagem pertence àquele espaço ali, de alguma forma, ou que ele não pertence porque não deveria pertencer naquele momento da história. Então, acho que nesse sentido, de fato, as duas coisas casam, mas fico pensando na loucura que é na prática, na vida prática, manter os dois raciocínios funcionando é uma coisa meio assustadora, eu acho. Acho que isso que você está dizendo de fato, né? Acho que os atores, eles são o nosso primeiro público, né? Eles dão as respostas que a gente está buscando. Então, antes do filme ser assistido, numa sala de cinema, numa plataforma, quem primeiro dá a resposta são os atores, né? Ali. Às vezes tem um cenário que tá incrível, mas parece que ele não funciona nessa engenharia desses corpos que estão ocupando aquele espaço, né? Parece que quem primeiro dá a resposta, antes da câmera, inclusive, são os atores, né? E isso foi uma coisa que eu senti bastante nesse exercício meu aí de experimentar as duas coisas juntas, né? De fato, foi muito complexo, muito difícil, me exigiu bastante, mas foram projetos, os dois, que eu realizei ao longo de 5 anos. Então, eu filmava um pouquinho em janeiro de 2015, depois filmava um pouquinho em setembro de 2016. Existia uma temporalidade que era importantíssima para a direção de arte e para mim, para o filme, que eu fui
tendo tempo para poder manusear esses dois contornos, né? Então, só topei também por isso, que eu conseguiria... Topei para mim, né? Como se eu estivesse me contratando mesmo. Só resolvi assimilar essa ideia porque eu sabia que eu teria um tempo, uma temporalidade que era minha, né? Essa coisa de ser um pouco dona do projeto, de se sentir o mentor intelectual do projeto. Então, isso acabou funcionando para mim dessa maneira. Eu acabei falando mais com o Benedito, mas, Eumana, se você quiser falar como que você vê essa coisa do personagem incorporando o cenário, a relação com o ator. Pois é, vocês estavam falando sobre isso e estavam me vindo algumas coisas, assim, que na verdade é outro ponto que eu acho super interessante de pensar a direção de arte também, né? Nessa questão da construção, inclusive uma construção mais orgânica, né? Acho que fica muito mais orgânica aquele espaço quando ele interage de fato, né, com o que os atores pensam e como eles adentram aquele espaço e como eles interagem com aquele lugar e como eles realmente se sentem pertencentes ali, né? E aí isso é muito interessante também quando a gente volta para aquela questão do processo, porque quando a gente consegue participar também, né, de como é que os atores estão ensaiando, como é que eles pensam ali a articulação da cena dentro do espaço, eu acho que isso é muito positivo para a gente ter essas informações também previamente, porque a gente também consegue pensar essa organicidade do espaço para que as coisas aconteçam, né, de uma forma mais fluida e de uma forma mais natural. E além disso, acho que essa mise-en-scène mais liberta, que você está ali, coloca os objetos, dispõe os elementos no espaço, os atores conseguem, né, ter uma mise-en-scène livre de realmente usufruir daquele espaço, né, harmonicamente e naturalmente. Eu acho que é uma coisa tão incrível, né, todas as vezes que isso aconteceu e que eu, né, pude vivenciar essa interação mais orgânica entre atores e cenário, eu fiquei muito feliz, assim, acho que assim como Juliana falou também. Porque você consegue ver vida real para além, né, daquilo que foi construído ali, meio que, por mais que a gente consiga ver dentro do roteiro, né, não, está dentro do que foi posto, mas só quando você consegue ver aquilo realmente acontecendo com os atores, aí você consegue ver uma vida, né, de fato, como se criasse vida mesmo. Acho que o caminho é esse, assim. Acho muito importante, né, quando isso funciona. Na verdade, é muito bom também, Eumana, quando a gente tem a possibilidade dessa criação ser coletiva. Eu tive boas experiências de construir, assim, montar um cenário e oferecer para que as pessoas ensaiassem. Muitas vezes é complicado você ter esse tempo, né? Mas para que os atores ensaiassem ali e, assim, e depois eles desenvolviam a necessidade de outros elementos ou construção. Então, quando isso é possível, é bem rico uma troca, porque aí eu acho que ele fica orgânico, né? Mas nem sempre é possível acontecer assim, porque tem questões que a gente não controla, né? Sei lá, a locação, que você só pode entrar no dia, mas quando é possível que essa construção se dê junto com os atores, num processo de troca, é bem rico. Eu acho que da mesma forma que eu fiz aquela reivindicação do fotógrafo participar da pré, é de arte participar de ensaio, né? A gente não é convidado para participar dos ensaios. Eu me ofereço sempre. Eu faço uma troca. Te dou um cenário para você ensaiar e eu acompanho o ensaio. É uma troca, né? Barganha. E, Eumana, se ninguém tiver outra observação, e se você quiser fazer a próxima pergunta. Então, acho que vou pegar uma deixa nisso que a gente vem falando. Benedito falou, né, sobre essa questão dos orçamentos e tal.
E aí eu queria pegar também uma deixa nesse caminho. Eu acho que, assim, existem vários... Na minha experiência, assim, eu não trabalhei em tantos lugares fora do Nordeste, então, mas pude trabalhar com pessoas de fora vindo para cá, né? Então, eu pude observar diferentes modus operandi de como lidar não só com o processo e o desenvolvimento da direção de arte, mas também do set como um todo, né? E também com diversos orçamentos diferentes, né? E como esses modus operandi vão se adaptando de acordo com o orçamento, muitas vezes. E aí eu queria perguntar para vocês como é que vocês se adaptam em relação aos processos pessoais dentro desses diferentes modus operandi, desses diferentes orçamentos. Eu vou pedir que Juliana comece respondendo, porque eu também nunca faço tudo de baixo orçamento. Então, eu posso falar desse processo, mas não é uma adaptação, é o que é, como eu trabalho. Sim, eu também, por isso que eu... Vamos nessa. Não sei, aí eu passei para a Juliana para ver se aqui, sei lá, se ela tem assim, essa experiência entre baixo orçamento e alto orçamento. Porque Benedito já falou na resposta, na fala dele anterior, que ele só trabalha com baixo orçamento também. Olha, eu queria dizer que meu sonho é fazer um filme de alto orçamento, porque isso ainda não chegou para mim. Tô na espera. Sempre é BO, nunca tem grana suficiente, nunca tem dinheiro para fazer o que precisa fazer. O maior que o projeto seja, sei lá, acho que o maior projeto que eu já fiz foi a série para Globo, foram 10 episódios, em TV aberta, mas ainda assim foi sufoco. Não tinha o dinheiro que precisava ter, não foi orçado errado, não foi orçado errado, foi orçado menor do que o que ele era, sempre é assim, nunca tem o dinheiro que precisa. Então, não necessariamente eu tenha feito filmes com grande orçamento, mas já fiz filmes dentro e fora, né, do eixo Rio-São Paulo, mais fora do que dentro, e mesmo os últimos filmes que eu tenho feito, que são filmes que a gente roda lá, mas que a gente precisa funcionar numa lógica mais industrial, digamos assim. Eu acho que a maior diferença, não é uma diferença, na verdade, eu acho que é um processo evolutivo. É óbvio que a gente tem um mercado que é mais indústria no Rio e em São Paulo, que é onde as coisas acontecem num volume muito maior. Assim. A gente não vai ter em outros estados a quantidade que se produz no Sudeste, que se produz no Nordeste. A gente está muito longe de chegar nessa paridade. Isso faz com que a gente tenha, pelo menos do que eu sinto, a quantidade, o volume de pessoas trabalhando no cinema também muda. E aí vem mais outra questão, a quantidade de formação que a gente tem no Nordeste é diferente da formação que se tem no Sudeste. Então, o número de pessoas que saíram da faculdade de cinema trabalhando no mercado de cinema é menor do que os que aprenderam na marra. Isso, não que isso seja bom ou ruim, mas isso faz com que a forma de trabalhar seja diferente nos dois lugares, eu acho. Acredito que isso acontece muito mais por causa disso, por serem lugares onde o volume é menor, então a tendência sempre à medida que se está trabalhando, quanto mais se trabalha, mais as pessoas vão se especializando, mais a mão de obra vai ficando mais específica, e aquela coisa da pessoa que faz tudo vai deixando de existir, porque ela vai se infiltrando num caminho, vai começando a focar em determinada função ou outra e vai ficando boa naquilo, mas para você chegar nesse caminho, você precisa de um volume maior de trabalho, né? Então, eu acho que a diferença maior de filmar em São Paulo, que é onde eu moro hoje, só faz 9 anos, e filmar no Nordeste, é você conseguir entender como as pessoas funcionam, a forma como elas trabalham. Isso eu sinto diferença, assim.
de novo, falando novamente, não que seja uma forma correta e uma forma errada, ou uma melhor ou uma pior, são formas de trabalhar diferente. E que eu sempre que vai gente daqui de São Paulo para filmar no Ceará, é uma coisa que eu falo, as pessoas trabalham de forma diferente. Você está indo filmar lá onde ela mora, você daqui de São Paulo precisa se ajustar, não é ele, entende? Então, sempre que vai a equipe de figurino que vai, ou de maquiagem, ou de cenografia, ou de que quer que seja, que eu levo daqui para fazer lá por algum motivo específico, seja porque, sei lá, 1000 coisas que a gente precisa fazer, escolhas, você precisa entender que lá as coisas funcionam diferentes e se adaptar à forma como as pessoas trabalham lá. E aí eu acho que essa coisa da gente fazer muito filme de baixo orçamento, de novo, porque, né, a forma como o dinheiro se distribui no cinema no Brasil ainda está longe de ser justa, né? E cada dia que passa está ficando mais difícil distribuir de forma bacana o dinheiro para os projetos ao longo dos estados. A gente acaba tendo mais. Eu sinto também que, ao mesmo tempo que a gente tem um pouco menos. O fato das funções serem menos engessadas, né, essa coisa de cada um fazer uma coisa específica, ao mesmo tempo dá uma flexibilidade maior e uma forma de produzir que é muito mais orgânica do que o que a gente faz em São Paulo, por exemplo. Sei lá, enquanto em São Paulo a gente produz objetos com uma certa facilidade, digamos assim, você vai nos acervos, entra no site dos acervos, escolhe o que você precisa, depois vai lá, manda buscar, faz uma transferência e está pago. Não que seja fácil produzir, né? Não estou também diminuindo o trabalho das produtoras, mas que você tem uma possibilidade muito maior de encontrar o que você precisa. Enquanto no Nordeste você não tem acervo. Não existe. Pelo menos no Ceará, eu desconheço um ou outro ali de onde a gente consegue. Então, a gente tem que conseguir as coisas na raça. Sei lá, tem que bater na porta das pessoas e pedir as coisas, e alugar coisas, e convencer as pessoas de que a gente está fazendo um trabalho que demanda usar aquele negócio só um dia e não comprar para ficar com ele a vida inteira, e que por isso a gente precisa alugar e não comprar. É todo um processo ali. Isso dá, ao mesmo tempo, é divertido, às vezes. É mais divertido porque você tem esse jogo de cintura que precisa ter, ao mesmo tempo que é desesperador, às vezes também. Às vezes é mais divertido porque é mais dinâmico. Então, eu acho que o fato do mercado ser maior ou menor implica principalmente nisso, na forma de trabalho, assim, basicamente. E isso independe de orçamento, inclusive. Não adianta você ter um orçamento gigante, você vai ter que produzir daquela forma, porque é a forma como o lugar se configura. E não tem muito o que fazer. A não ser que você leve tudo pronto dentro de um caminhão, não tem muito como resolver de outra forma. Não sei se eu respondi. Estão me ouvindo, gente? Sim. Quando você fez a pergunta, Iomana, eu fiquei pensando muito no meu processo de trabalho. Eu não tenho como comparar, né? Assim, eu já filmei muito fora de Salvador, mas sempre fazendo filme de baixo orçamento. Agora, você tem baixo orçamento 2 milhões, 3 milhões, que é baixo orçamento, e você tem baixo orçamento de 1 milhão. Você tem baixo orçamento de 800 mil, você tem um longa de 300 mil também, assim. Então, dentro do baixo orçamento, a gente tem diferença. Mas quando você fez a pergunta, eu pensei no meu processo de trabalho. E assim, é uma coisa que eu sempre digo, até para as pessoas que trabalham comigo, eu digo, não, primeiro a gente cria, primeiro a gente sonha, primeiro a gente diz que quer. Depois a gente pensa no dinheiro.
porque esse assunto do dinheiro é um limite também muito chato, né? Se você é podado de criar e de imaginar o que você quer, porque é um filme de baixo orçamento, então eu só posso ir até aqui. Então, eu faço o exercício de pensar tudo que eu quero. E depois entender como realizar. Uma coisa que eu faço muito, não sei, assim, por exemplo, eu compro tinta de piso e pinto parede, porque é uma tinta colorida, que tem cor, e que eu tenho um preço mais barato do que tinta que você manda fazer e tal. Então, assim, primeiro eu crio e depois vou atrás para saber como realizar. E quando Juliana estava falando dessa coisa dos objetos, e me veio na cabeça assim, mas se você tem um catálogo que você escolhe, é muito bom também, mas se você tem que buscar e incorporar aquilo que você encontra à sua criação, você ganha também, né? Você tem um inusitado, o que você não imaginou, ou objetos que você não conhecia, a gente não tem tudo na cabeça, né? E você tem que, de casa em casa, você vai descobrir uma coisa que você nunca imaginou. E que talvez se você tivesse sentado e pegasse o caderninho de referência de Benedito e dissesse, olha, eu quero uma cadeira X. Então, você sabe o acervo que vai ter. Então, talvez o acaso assim, e encontrar o inusitado seja muito rico também. E traga coisas para o filme que a gente não podia imaginar. Então, eu acho que assim, essa coisa é diferente. Eu também não sei qual a diferença. Assim, aí eu penso, quando eu realizo uma coisa que eu fico satisfeita, eu pensar, e se eu tivesse dinheiro? Eu conseguiria fazer muito mais, eu conquistava o mundo, né? Mas é diferente, mas pode ser muito rico também. Eu não vejo como uma coisa assim. E essa troca, talvez a gente tenha que ser mais essa troca assim, de produzir um objeto num filme de locação numa cidade do interior. É muito, muito legal, porque você vai descobrindo, você conhece as pessoas. Então, seria uma etapa do que a gente estava falando antes, uma etapa de pesquisa, né? Você tem que conhecer as pessoas, conhecer as casas, criar a confiança, entender as histórias delas, e de repente você cria assim, tipo, tem gente que você não viu aquele objeto que você quer na casa dela, mas ela vai te dizer quem tem, né? Você cria essa rede de contatos, onde eu acho que então, assim, é muito assim, eu gosto muito assim, de filmes de locação, numa cidade assim, de interior, uma cidade pequena, porque aí a gente passa para um outro lugar, que assim, é o lugar da pesquisa, assim, e a gente assim, da pesquisa do ser humano, das relações. E a gente descobre coisas que a gente não conhecia, né? Pensando no início do objeto, quantos objetos não existia no meu catálogo da cabeça e eles aparecem, né? E o filme, eu acho que ele ganha muito. Assim, e, claro, seria muito bom ter dinheiro, ter os acervos e ter essa possibilidade de buscar tudo, né? Mas nem sempre dá. Então, assim, eu não tenho com o que comparar, mas essa pergunta, eu acho que o orçamento não deve ser nunca um limite para a criação. E aí a gente, sei lá, a gente executa de mil jeitos. E tem isso, assim, a casa da mãe, a casa da avó. Aqui em Salvador, a gente tem alguns acervos, poucos, assim, eu acumulei os objetos com o passar dos anos, mas assim, você vai dando jeito, assim. Então, eu gosto de ter essa premissa de primeiro criar, primeiro imaginar, sonhar, idealizar, e depois pensar em como executar isso. Eu queria só complementar uma coisa, só para não ficar parecendo que eu disse que é fácil produzir, em São Paulo, porque nunca é fácil produzir em lugar nenhum. Mas eu, pensando nisso que a Carol está falando, eu acho que a grande diferença, talvez eu tenha
falado, não tenha conseguido me expressar direito. Acho que a grande diferença é que precisa rolar um desapego. Principalmente pensando também nessa coisa que o Benedito fala do caderno de referência, que faz todo sentido. Quando a gente está filmando numa cidade pequena, no exemplo como esse que a Carol está falando, você tem que desapegar do que você imagina, tem que desapegar do que você pesquisou, tem que desapegar do que você viu por aí, porque você vai ter que incorporar de uma forma ou de outra aquilo que está disponível e fazer aquilo ali funcionar da melhor forma possível. Muitas vezes você vai ter que mudar o seu desenho, exatamente isso que a Carol está falando, né? Então, a forma de trabalhar, eu sinto bastante diferença, principalmente nesse sentido, assim, ela acaba sendo ela precisa ser mais flexível por causa disso. Só complementando, acho que vamos deixar a Benedito falar também, né? A gente folgou. Mas complementando, eu acho que não é quando você falou assim, não, mudar o projeto, talvez se a gente já entender que a gente vai fazer diferente, vai projetar diferente, ou como o Benedito falou, a gente não vai fazer o caderno não vai fazer o caderno de referência, talvez o processo seja inverso. Então, entender também que existem outros caminhos, né, de a gente fazer o método de trabalho, os caminhos, as etapas, pode ser diferente. Primeiro, talvez, venha a pesquisa de campo, volta e você projeta em cima daquilo. Quer dizer, não tem uma regra, né? Isso, eu acho que foi o Benedito que falou isso, não sei se falou, mas isso não, pode ser de várias formas. Fala bem. Eu acho que vocês disseram tudo já a respeito disso. A gente vai contando formas, né, de tentar equalizar essas questões que são tão difíceis mesmo de mensurar ainda. O valor que você tem, para a ideia que você tem, para o tamanho do filme. Acho que as coisas precisam estar claras, né, para você conseguir realizar um projeto. Isso precisa estar em questão sempre, de poder enxergar o filme, né? Enxergar o tamanho do filme, o tamanho dessa direção de arte. Eu só... fala aí, Amanda. Não, eu só queria finalizar o que vocês falaram, porque me surgiram coisas muito interessantes, que é assim, tipo, a minha visão, sempre quando eu fazia produção de objetos, é que eu estava no meio de uma gincana, sabe? E eu acho que isso me até deixava tudo mais divertido, realmente, mas é uma grande gincana. E é aquele peso também, você está com um monte de coisa, de um monte de lugar, de um monte de gente, e você tem que lidar com aquilo, tomar conta daquilo, né? Mas, enfim, além de tudo, mas para além disso, principalmente quando no exemplo que vocês falaram, quando é numa cidade interior, você gera uma imersão muito grande naquele lugar com aquelas pessoas, ao ponto de que você realmente cria laços afetivos com aquele lugar e com aquelas pessoas, né? Você, para pegar uma cadeira, você entra na casa de uma pessoa, toma um cafezinho, sabe da vida dela todinha, e aí depois você sai de lá com a coisa, aí você vê, eita, né? Aquele dali também pode servir, vai, pega, e aí eu acho que o Carol falou sobre o acaso, e eu acho que essa questão do acaso é a maior questão de tudo isso que a gente falou aqui, o quanto é interessante observar a potência do acaso nesse processo de produção de concepção, né, da direção de arte de um filme. Eu acho que isso é muito interessante, muito positivo, né, assim, pensar no acaso como algo potente, né, como algo que realmente pode vir a trazer coisas interessantes, coisas que a gente ainda não estava pensando, e também potencializar até o filme como um todo, né? Acho que é bem por aí. Mas deixa eu... Vai lá, Carol. Não, eu ia só, assim, chamar a atenção para vocês do horário, porque de repente eu achei que ia demorar de passar, mas faltam 20 minutos para acabar. Então, se alguém tiver uma pergunta, a gente pode fazer uma última pergunta. Se não tiver, tem uma pergunta aqui no chat. O que é que vocês acham? Pode fazer, por mim. José Araribe está perguntando até onde nós, né, se envolvem nos desenhos de figurino. Aí, essa pergunta. E como esse envolvimento é equalizado com o figurinista que chega?
que chega ou chega depois. Não entendi esse final. Mas é essa. Quem anima de começar? Quem começa? Eu posso começar. Pode Quebrar o gelo. Eu sempre tento achar um meio termo entre a liberdade criativa, porque eu acho que o departamento de arte inteiro, todas as funções, do ajudante até o figurinista, maquiagem, até a direção de arte, assistente de arte, produção de arte, tudo, todas as funções são criativas e precisam ser. E eu acho que o funcionamento do departamento depende das pessoas poderem exercer essa criatividade nas suas funções, independente do que ela esteja fazendo. Então, passando no figurino, eu acho que eu, pelo menos, sempre tento incluir o máximo possível a troca de informações com o figurino, porque né, não faz sentido você pensar na imagem construída no final que não passe pelo que tá no corpo do ator, né? E aquilo contribui não só enquanto cor, enquanto visual, mas enquanto significado, principalmente. Então, acho que não tem como você não incluir isso. Eu, pelo menos, tento achar um meio termo, assim, ao mesmo tempo de dar liberdade criativa, também tentar direcionar o máximo que eu conseguir para que as coisas funcionem em conjunto sempre. Acho que é isso. Eu vou tentar responder rapidinho. Eu fui, Juliana foi respondendo, e eu fui pensando, até assim, eu trabalho muito junto, minha forma de trabalhar, de criação, é muito junta, e agora me veio na cabeça que talvez, assim, quando eu comecei a trabalhar com direção de arte, com cinema, eu passei algum tempo sendo assistente de um diretor de arte que era figurinista. Então, os primeiros filmes que eu fiz, eu era assistente de direção de arte, mas ele era o diretor de arte e o figurinista. Então, talvez essa coisa muito junta venha daí, né? A figurinista com que eu trabalho com mais frequência, que é Diana Moreira, ela era assistente desse diretor, era assistente de figurino do figurinista, que era o diretor de arte. Então, acho que foi uma forma de trabalhar que, assim, muitas vezes tem projetos que eu faço uma proposta de arte e chamo o figurinista para, de alguma forma, participar, para estar dentro. Então, já sai um direcionamento que serve para tudo, assim. Agora, no desenho em si, eu não me envolvo. Eu me envolvo mais na coisa, no conceito, no direcionamento, ou no conceito se for um filme de época ou não, ou se tem uma paleta de cor, assim, nessas diretrizes gerais, assim. Claro que depois você tem toda uma coisa de prova de figurino, de aprovação, e eu participo normalmente de todo esse processo. Mas, assim, no desenho em si, só se tiver uma vontade muito, assim, uma coisa muito específica e muito pontual. É isso. Acho que o meu caminho é bem semelhante ao de vocês. A relação com figurinistas é sempre muito de dar liberdade de criação. Eu também acredito muito nesse caminho que Juliana falou sobre, né, esses lugares criativos da equipe. Mas existem alguns casos específicos em que a gente conversa mais pontualmente, como Carol mesmo disse, né, sobre alguma cena em si, ou algum aspecto que eu gostaria de evidenciar, né, ou então com alguma relação com o próprio cenário daquela cena, né, que queira fazer alguma pontuação mais específica. E tiveram alguns filmes mais plásticos que eu desenvolvi,
em que figurino e arte eram muito próximos, né? Porque eram, tipo, vamos dizer assim, seres que eram muito, né, plásticos, em que houve uma criação realmente coletiva ali, figurino e arte, no que diz respeito até do desenvolvimento daquilo que não é nem figurino em si, né? Porque uma pessoa veste aquilo, mas também é uma construção da arte, né? E aí, nesses casos, eu acho que foi algo em que até os limites do que era figurino, o que é arte, meio que ficaram mais borrados, assim. Mas, em geral, eu participo mais desse processo de conversa mesmo. Existe uma paleta de cores que normalmente a gente conversa, existe um caminho estético que normalmente elas apresentam, e o acompanhamento depois das provas, enfim. Tirando esses casos mais específicos, né, que eu citei, o caminho é esse também. Comigo também é um processo bastante parecido com o de vocês, né? Eu gosto muito de atuar como um parceiro, né? Do figurinista ou da figurinista, supervisionando ou sugerindo, mas também dando essa liberdade, né? Receber esse desenho de figurino, pensar essa unidade mesmo. Em determinados filmes a gente sabe que o figurino tem um papel fundamental ali, né? Então, esse trabalho em parceria mesmo ali, muito próximo, muito unido, até para entender essas duas intenções que aparentemente a gente sessiona, né? Como se fosse um departamento independente, né? Tem assim, um pouco essa imagem, né? Como já trabalhei em processos que o figurinista foi contratado antes, e achei fantástico chegar no meio de um processo que já tinha um figurinista no processo trabalhando, cheio de referências e propondo, e chegar depois foi muito bom poder escutar primeiro essas referências que já estavam postas, aprovadas, e depois propor uma direção de arte a partir daquilo que já estava em corpo, né, que já estava no processo de construção. Mas eu acho que essa liberdade precisa ser dada, né? A gente está construindo algo em parceria. E esse diálogo precisa acontecer o tempo todo, né? Ideal, para mim, o ideal é que a gente entre juntos mesmo no processo, nem antes nem depois, né? O ideal é que a gente chegue lá e que descubra, inclusive, se o filme tem esse caráter que a Humana está comentando aí, né? Esse figurino que tem que se confunde bastante com o próprio cenário, às vezes, né? Descobrir mesmo que partido conceitual a gente vai propor para a direção de arte. Acho que é isso. Pegando um gancho da coisa do figurino com a coisa do acaso, eu lembrei aqui de uma história de um filme que a locação principal, o filme passava 70 a 80% numa locação, numa casa, né? Então, tudo que eu concebi e conceituei foi em cima da casa. A casa já existia, a paleta de cor, referências, tudo foi construído a partir dali. E 15 dias antes de filmar, a locação caiu. E a gente tem que partir para outra locação. Só que já tinha figurinos sendo confeccionados e prontos. E aí, nesse processo, que é a coisa do acaso, eu disse, a princípio eu não tenho nada, né? Mas eu tenho um figurino. Então, eu parti do figurino. Então, vamos ver o que o figurino já fez, o que é que tem, e vamos trabalhar com isso, né? Então, porque não foi nem uma questão do dinheiro, era um baixo orçamento, mas assim, a alocação cair não foi uma questão do dinheiro, mas foi uma questão que mudava tudo. E aí eu peguei o figurino como o ponto de partida. Não dava mais tempo de fazer referência, não dava mais tempo de projeto, não dava mais tempo de nada, dava tempo só de fazer. Então eu peguei o figurino como o ponto de partida, né? Até trabalhar as cores da casa. Então, eu lembrei disso agora, porque foi um processo interessante, disso da gente ir encontrando caminhos e formas de trabalhar a depender do projeto, né? Alguém quer comentar mais alguma coisa?
Eu fiquei na dúvida se tinha alguém falando e o microfone estava desligado. Ou está todo mundo sem falar mesmo. Porque eu vou começar assim, primeiro eu vou agradecer, né, vocês, porque se a gente pode comentar, fazer mais uma pergunta rapidinho, mas eu vou já começar os agradecimentos, né? Então, eu queria agradecer Benedito, Iomana, Juliana, pela presença, pela confiança, pela parceria, pelo encontro também, essa possibilidade de troca, né? Passou super rápido, porque foi bem proveitoso, espero poder fazer outras vezes também. Eu vou também agradecer algumas pessoas assim, que estão aqui no chat, mandando beijos e tal, e que não... Ângela, Diana Moreira, Clarissa, Maria Clara, Beatriz, deixa eu ver mais, José Araripe, Ana Mara Abreu, que é diretora de arte, Laura Carvalho, diretora de arte, Marcos Takatsuka, que é um dos amigos que a gente tem em comum, eu e o Benedito, Marília Dourado e Elisete Carneiro, que estavam aqui no chat comentando. Então, queria agradecer vocês e se vocês quiserem dar uma última palavrinha. Queria te agradecer, Carol, pelo convite, mais uma vez, e acho que reiterar a importância desse tipo de conversa, né? Porque a gente vai conversando e vai borbulhando coisas, e, enfim, já vai destrinchando, já vai dando ideias de pesquisa, já vai dando ideia de conversar com outras pessoas, e, na verdade, o quanto é interessante essa união, né, que está acontecendo dentro do nosso departamento, seja no âmbito acadêmico, seja no âmbito mais prático mesmo, né? Das diretoras de arte estarem se unindo, da gente querendo fazer esse mutirão, né, para que a direção de arte seja vista, seja respeitada, seja valorizada, seja melhor compreendida, né, até pelos nossos iguais, vamos dizer assim. E aí eu acho muito, muito válido, na verdade, extremamente importante esse tipo de conversa, esse tipo de ação, esse tipo de iniciativa. Né? Então, fico muito grata e muito honrada de estar participando. Eu queria agradecer também, e lembrando de uma coisa que a gente estava falando, eu, Carol e Benedito, quando a gente conversou antes, né, sobre o que está rolando, o que rolar hoje, que a gente falou, inclusive hoje em alguns momentos, que não existe uma metodologia, nem um passo a passo, uma forma de fazer a direção de arte, que isso não é, porque essa profissão é nova e tal, enfim. Mas eu acho que é uma coisa que a gente falou antes, né? Tipo, para que isso aconteça, para que isso exista, as pessoas que trabalham com isso precisam trocar, né? Não tem como isso ser construído se a gente não fizer essa troca. Então, toda oportunidade que a gente tiver de enriquecer, de falar sobre o assunto e de fazer essa troca para construir esse pensamento, fortalecer esse pensamento é sempre válido. Então, obrigada para todo mundo, para quem estava aqui acompanhando também. Foi ótimo. Também quero agradecer, Carol, Iomana, Juliana. Obrigada, Carol, pelo convite. Dizer que eu estou muito feliz de começar o ano com essa live. Espero que a gente se encontre mais, que a gente troque mais figurinhas e dizer que estamos aí. Precisando é só mandar uma mensagem. Obrigada. E obrigado a todo mundo que acompanhou. Valeu demais. Gente, mas não pode deixar à vontade, não, porque eu mando mensagem mesmo. Vocês viram, eu nem conheci vocês, mandam mensagem. Eu não me intimido. Então, eu queria agradecer, a gente teve um comentário aqui, a Araripe deu parabéns pela seleção de elenco da mesa. Então, queria agradecer muitíssimo a vocês e mandar um beijo para todo mundo, um tchau para quem acompanhou e para fazer a blogueirinha, gente, se inscrevam no meu canal. Eu não vou pedir para ativar o sininho de notificação, só se inscreva e curta o vídeo, só isso, viu?
Tchau, gente. Brigadão. Não tenho como agradecer a vocês. Foi ótimo. Boa noite para todo mundo. Tchau, gente. Tchau. Obrigada. Beijão. Obrigada. Boa noite. Beijo.